Nós estamos num monte que nunca foi profanado e nem vai ser. Olha a surpresa que Deus preparou para nós. Olha aí, Joinville, aí, rap em cima do altar, pagode em cima do altar, dizendo que é louvor a Deus. Ou você tem fé, ou você não tem fé. E aí, como é que vão vocês? Muito frio por aí? Aqui, meu amigo, tá de encarangá-cusco, que nem diz o gaúcho. E olha eu aqui de novo, mais uma vez, falando do pastor, do apóstolo da capa branca, Ailton Neves. Eu recebi um conteúdo, cara, onde ele é desmascarado. Eu não sei, mas você já se perguntou por que tantos líderes religiosos se dizem profetas, mas precisam de áudio de WhatsApp, outros meios, aplicativos, até mesmo da polícia? Pois é, um vídeo ou um áudio recentemente escancarou o que muitos já desconfiavam do pastor Ailton Novaes. Esse mesmo de Joinville que deu todo esse furdúncio. Cara, parou em tá viralizando muitos vídeos dele, né, dando de dedo e falando sobre pecado, prostituição, sobre adultério, mas mal pregava pra todo mundo, né? Mal sabia ele que ele estava pregando pra ele mesmo. Na verdade sabia, porque o hipócrita, queira ou não queira, ele sabe que ele está sendo falso, hipócrita em alguns momentos. E ele usou um áudio, cara, esse pastor usou um áudio, um conteúdo de um áudio, na verdade, que foi enviado por um fiel, como se fosse uma revelação. Você já vai ouvir o áudio. Meus amigos, se preparem porque o negócio é pior do que você imagina. E através desse exemplo dele, pode ter certeza que vai clarear muita coisa para você entender outros que se dizem profetas no Brasil, que nós vemos há muito tempo aqui nesse canal já batendo em cima. Mas como são vistos como homens de Deus, às vezes passa batido. Por isso eu peço seu like, seu comentário no decorrer do vídeo, ajuda a divulgar, você de Santa Catarina, enfim, do Brasil, ajuda a divulgar nos WhatsApps da vida, nas suas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreve, se já é inscrito, verifica a inscrição e bora pro conteúdo do vídeo de hoje. The guy. The goal. A verdade é, meus amigos, que o pastor Ailton Novaes de Joinville, considerado, né, apóstolo, usou um conteúdo de um áudio que foi enviado por um fiel dele, que estava frequentando a igreja dele, contando uma história, porém essa história o fiel deixa claro que ele fez para testar, porque ele estava em dúvida de tantas revelações que vinham e ele ficou com o pé atrás e pelo que eu entendi, ele contou a história para o pastor que não era verdade e o pastor, meus amigos, jogou num culto como que se fosse uma revelação de Deus. Em outras palavras, revelou uma mentira. Mentiu dizendo que era Deus e mentiu falando o conteúdo mentiroso. Ou seja, revelação nenhuma, só manipulação, enganando. Para você entender antes do áudio, para você entender, eu preciso largar esse rapaz aqui que me falaram que o nome dele é Flávio, inclusive você pode achar ele no Instagram, parece que ele fez um Instagram aí para dar informações a respeito do que está acontecendo. Foi até ameaçado, saiu até no Léo Dias, né? Parece que ele deu uma entrevista ou vai dar uma entrevista no Léo Dias. Para você entender, precisamos ouvir ele, dá uma olhada. Isso aqui nós já temos, eu vou procurar, porque eu já estou falando que eu sei que é verdade, até o vídeo dessa revelação, aguarde. Então revelou a mentira que o cara mentiu, ou seja, não existe. Revelação da carne. Aí a revelação, o áudio da mentira, no caso, é esse aqui, ó. Sabe que eu sou muito sentimental, velho. Eu chego a me emocionar, velho, porque eu amava aquele lugar, mano. Sempre amei aquela igreja, cara. Depois que tu me apresentou, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. Eu nunca falei nada pra ninguém, contei pra tua mãe agora. E muita gente me julgou de eu ter saído lá da igreja, sabe, cara? Só que é o seguinte, cara, sabe o motivo, cara, que eu saí de lá, mano? A verdade é que o cara não fez isso pra escandalizar ou jogar nas redes sociais. Esse áudio saiu agora, ele, né, veio à tona agora. Dá pra perceber que o cara fez pra tirar a dúvida dele. Pra ele ter certeza se o lugar onde ele estava era um lugar onde as revelações ou Deus se manifestava de verdade.
que é nessa igreja Catedral Imagem e Semelhança. Percebe aqui, cara, pela emoção que ele passa, principalmente, que a intenção dele não foi, porque esse áudio não foi divulgado, isso aconteceu algum tempo atrás. Não foi divulgado e foi divulgado agora, justamente depois que estourou tudo aí com relação à traição, ao adultério do pastor. Porque eu amava aquele lugar, mano. Sempre amei aquela igreja, cara. Depois que tu me apresentou, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. Eu nunca falei nada pra ninguém, contei pra tua mãe agora. E muita gente me julgou de eu ter saído lá da igreja, sabe, cara? Só que é o seguinte, cara, sabe o motivo, cara, que eu saí de lá, mano? É que um dia, mano, eu tava indignado com umas coisas que estavam acontecendo, sabe, cara, e que eu tava percebendo. E eu falei, eu vou mentir uma coisa pra esse cara. Que Deus pese e leve meus filhinhos, Flavinho, se eu estiver te mentindo, cara. Eu fui lá e menti no WhatsApp dele, hein? Uma situação. Não deu 3 semanas, ele em cima do púlpito mandou eu levantar, cara. E me revelou aquela mentira, tá ligado, irmão? Daí eu pensei, cara, que bicho vagabundo, safado. Agora veja o dia da revelação. A prova, né, que o cara revelou e você vai ficar sabendo qual é a mentira. Dá uma olhada. Isso aconteceu dia 26/11/2023, às 19h30, no domingo. Um culto transmitido, inclusive está lá a live mentirosa até hoje. E percebe pelo tempo que o rapaz fez esse teste não para expor o pastor, porque só apareceu agora esse áudio. Foi para sanar as dúvidas dele, como eu já enfatizei aqui. Olha só. Ergue, Mondera, Vora, Siminara, porque Deus está falando para mim, o mistério que Deus está falando para mim, que este homem, você estava com ele, você anda com ele, caminha com ele, porque Deus fala assim, testifica isso para mim. Deus falava para mim que este homem, foi impossibilidade de entrar numa vigília aqui. O diabo impediu a chegada dele aqui. É verdade isso? Deus está falando para mim, a Nagachanda, que lá, quando o carro estava quebrado, quando o carro estava parado, ele almejava estar aqui. Ele queria estar na vigília, mas o diabo não deixou, impediu. E ele falou para Deus, Senhor, tu sabes, ó Deus, de todas as coisas. Pois Deus manda dizer, eu sei de todas as coisas, vou te dar um carro. Aparentemente Deus deu um carro. Você entendeu como é que é o nível, cara, das tais revelações? E o incrível é que a igreja aqui está lotada. Esse cara tem uma chácara que ele colocou o nome de Rancho dos Profetas. Acontece de tudo lá, menos a ação de Deus. É onde eles queimam pedido de oração, caminham de joelho orando. Enfim, cara, aquela patifaria toda que você já sabe que acontece no meio desses neopentecostais. E o incrível, né, que o povo, cara, vai atrás. Esse episódio grotesco aqui levanta um alerta, que eu sempre estou tocando aqui, mas é um alerta urgente sobre o uso indevido do sagrado. Porque estamos diante de líderes que não têm qualquer pudor em mentir em nome de Deus. Fazem os seus teatros de revelações para manter a plateia cativa no emocional e, sobretudo, dependente. É quase que uma ideia de vício, que para mim é um vício, né, da dopamina. As pessoas precisam saciar esse vício da dopamina, ter um minuto de arrepio, um minuto de emoção, nem que seja um dia da semana num culto, num ambiente onde tudo que é feito é propício a alimentar esse vício da dopamina. Mas por que isso funciona, para você entender? A resposta está na neurociência, cara. Porque a dopamina é um neurotransmissor, né? Não é assim que fala? Associada à sensação do prazer e da recompensa. E esses cultos assim, carregados de emoção, choradeira, arrepios, revelações falsas, no caso, o exemplo aqui, isso tudo gera picos de dopamina nos fiéis, na plateia. E é onde que eles saem leves, né? Como que se fosse uma ação de Deus, mas foi só saciado um vício. E saem leves como que se recebesse algo sobrenatural de Deus. E volto para casa e a vida continua a mesma miséria
espiritual falando, espiritualmente falando. E na outra semana estão lá de novo, semana após semana, em busca de mais uma dose de dopamina. Cara, é exatamente isso que acontece em ambientes ao exemplo dessa igreja aqui. E eu estou usando aqui o exemplo de Joinville, que é o recente, mas é no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Isso não é fé, meu amigo, isso é dependência química emocional. É vício em estímulo. Ah, se eu não for na igreja e não sentir um arrepio na hora do louvor, luzes apagadas, aquela mensagem que mexe no emocional, é uma dose de dopamina. Se eu não receber isso, a minha semana não vai bem. Aí atribui, é só colocar, né, no discurso que é Deus que está fazendo, tudo que você tá... Cara, pelo amor de Deus, velho, o evangelho que está sendo pregado não tem nada a ver com a realidade que a gente vê, que a gente percebe o que acontece nos dias de hoje. E os falsos profetas, como bons manipuladores aí, sabem exatamente como alimentar esse ciclo na vida do ser humano. Eu só digo uma coisa, cara. Enquanto o povo seguir cego, buscando somente sensações, ao invés de uma verdadeira transformação, porque se abrir a Bíblia num culto desse aí, não fica um ali dentro. Nem mesmo o pastor, cara. Sai fora. Enquanto continuar essa busca por sensações ao invés de uma transformação pelo evangelho, o show vai continuar sendo enganado, muita gente sendo enganada, infelizmente. Porque enquanto houver púlpitos ocupados por atores espirituais, que isso aí não é pastor, haverá sempre palcos para espetáculos que exploram a carência e a ignorância do povo, dos fiéis que se dizem se reunir, os quais, né, dizem se reunir para buscar Deus, mas estão ali alimentando, pegando a sua dose de dopamina para enfrentar mais um pouquinho mais uns dias, né, uma semana, na outra semana estão ali, e sempre assim. É um consumismo. E eu deixo aqui um alerta para você, você está frequentando a igreja para quê? Para ir morar no céu, como você fala, para ter uma comunhão com Deus, para andar na verdade, na transformação de vida, ou simplesmente para ter um gás para enfrentar a semana, dado a necessidade de você dar uma dosezinha de dopamina na sua vida? Porque se você fizer uma análise, não precisa ser muito profundo não, você vai ver que o evangelho pregado hoje em dia virou uma performance. E Deus um personagem só, né? De um roteiro escrito por homens sem qualquer escrúpulo. Olha o absurdo que aconteceu nessa igreja aí, velho. Recentemente, pastor desmascarado, né? Catedral, imagem e semelhança. O fiel confessa que mentiu justamente para tirar as suas dúvidas. Isso em 2023 e agora veio à tona dado todo o escândalo, né, que apareceu aí nas mídias. Mais uma vez, firma aqui que esse cara nunca foi pastor. Traiu a esposa por 3 anos recentemente, foi desmascarado num culto. O vídeo que eu fiz ontem, inclusive eu já quero aqui ratificar que o cara que foi preso armado naquela muvuca toda que aconteceu, é o braço direito do pastor. Só ele estava armado. E tentaram jogar o contexto como que as outras pessoas que foram buscar a verdade fossem responsável, né, pela arma, não. Mas quem estava armado era esse tal segurança, braço direito, secretário, diz que esse cara sabe tudo da vida do pastor, principalmente no lado financeiro. E anda com o pastor armado. Esse cidadão do vídeo de ontem que eu fiz é esse braço direito do pastor que foi preso e liberado na segunda-feira. Tudo que está acontecendo nessa igreja, cara, é para mostrar a você que nem tudo que se diz homem de Deus, nem tudo que diz ser profeta, nem tudo que se diz líder preocupado com a sua vida, realmente é o que fala. Eu deixo esse vídeo para você refletir. Mais uma vez, né, o cara passando a conversa no povo. E agora veio à tona. Verdadeiros enganadores, falso profeta que leva você a embasar a sua fé em dopamina. Nada mais do que isso. O arrepio que você sente, aquela emoção, né, de estar dentro de um contexto ouvindo muita coisa que mexe no teu emocional, você acha que é Deus, mas na verdade não passa de um jogo de palavras manipuladas que mexe no teu emocional e dá aquilo que o teu corpo precisa, que a tua mente precisa, e a sua alma continua vazia. Só que graças a Deus que uma hora a máscara, né, dessa turma cai, ao exemplo desse cidadão. Deixe o seu comentário embaixo.
que você acha disso? Se você concorda comigo ou não. Se você não concorda, meu amigo, eu continuo pensando isso. Deixa o seu like que é importante, me segue nas demais redes sociais e esse é mais um vídeo sobre a Catedral Imagem e Semelhança de Deus. Ou seja, imagem e semelhança da mentira, do engano.